Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da sessão híbrida do dia 30 de novembro de 2022, bem como da sessão virtual de 28 de novembro a 6 de dezembro de 2022. Todos aprovam? Aprovado. Registros iniciais, não tenho nenhum. Julgamentos. Há 2 processos em pauta. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Matéria que já vem há bastante tempo sendo discutida. Houve pedido de vista e o último foi da desembargadora Zeneide, que disse que liberou o voto. A relatoria do primeiro é relator juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro. Do segundo também, desembargador Vigílio afirmou suspeição e comunicou por isso que se ausentou. Agora vamos ver quem foi que pediu vista mesmo, hein? Zeneide liberou o voto. Como é que está aí o quadro, o painel? Presidente, a discussão era sobre a redação, não, desse dispositivo, desse acordo, né? E ela pediu vista. Ela disse até que vinha concordando. Vinha concordando. Agora eu não sei se ela está concordando com o relator ou com a divergência que está em maioria aqui. Está concordando. No final, ela está dizendo aí que concorda com o meu voto. No final do voto dela. Não, o relator... Não, a divergência, eu acho. Em parte, né? Ela vale o que ela colocou no voto. O que está no voto aí. Como é que tá porque tem uma divergência aí. Minha tem também do desembargador Mauri. E precisa unificar. Aí relativamente ao texto, não foi? É, isso mesmo. Então eu tô... Painel do magistrado. Tem que mudar. Aqui. Tem que sair, né? Aqui. Sessão civil. Sessão civil. Painel do magistrado. Painel do magistrado na sessão. Cadê isso aqui? Pronto, dia 14. Não está abrindo não aqui. Abriu agora sim. Vamos lá. Aqui tem concorda parcialmente. Porque nós estamos concordando parcialmente. Eu e o desembargador Mauri. Tem maioria, então, 6, né? É o 1 ou 6? O 1. O número 1, 6. Quem são os 6? Desembargador Expedito, desembargador Ibanez, desembargador Amauri, desembargadora Zeneide, desembargador Rebouça, desembargador Cornélio. É isso? Pois é, eu sou Expedito, quem votou foi a doutora Ana Cláudia, quando estava... Certo. Esse voto não foi do doutor Eduardo? O relator. Foi. Porque tem que tirar o nome da desembargadora, doutora Maria de Luz, porque o relator e ele devia estar presente, o doutor Eduardo Pinheiro. Mas ele declinou da presença. Ele declinou. O sistema. Não sei se ele pode declinar, A não. pauta está sendo, mas o sistema ele muda automático, sabe quando ela... Então, aí tem suspeição, não conhece, concorda. Desembargador Dilermando, que foi doutor Ricardo, né? Não proferidos. Aí tem desembargador Amilcar, o presidente, desembargador Cláudio, tá como não proferido ainda, né? Me parece que nós já debatemos isso exaustivamente. E na última sessão, salvo engano da minha parte, o doutor Ricardo trouxe um voto, não foi isso, e que chegou ao seu consenso. Exatamente. Não foi isso? E ele ficou de absorver isso, então não há divergência. Salvo engano. Qual foi, Ricardo? Divergência. Doutor Ricardo.
Qual foi Como? a convergência? E o de O Eduardo. relator Pois é, aqui. mas ele... Não, Doutor Eduardo. como o desembargador Amaury ponderou, desembargador Cornélio, nós convergimos em relação ao fato de que a Assembleia, por força da redação da lei, presente na lei, a Assembleia é soberana para... Mas o desembargador Amaury propôs, salvo engano, não foi o desembargador Amaury que... acho que era só uma questão de redacional, né? Acho que o Vossa Excelência pode até muito melhor do que eu explicitar esse ponto. Porque a discussão maior era de se prevalecer ou não o que posto no artigo 19 do regulamento, não é isso? E isso o tribunal me parece que reconheceu, quer dizer, a sessão civil me parece que reconheceu, não é? Sim. E ficou, de qualquer forma, pelo que consta aqui, já há uma maioria. Não refluiu, não foi? No único ponto aí. Então, no caso, ele Aqui fica... a questão que ficou, mas me parece que ele aderiu final, essa questão da necessidade da Assembleia Geral Extraordinária para ratificar o aumento da cota parte. Pelo que eu me lembro, foi isso. E ele continua aqui na... Por isso que eu acho difícil a gente julgar isso aqui sem a presença do relator, que não pode, no meu entendimento, não pode declinar da presença aqui. Porque ele se comprometeu a fazer o consenso naquela oportunidade. Mas eu tenho minhas restrições com relação a esse aspecto. Mas aí não prevaleceria o entendimento dele, mas sim o da maioria aqui. E aí, qual é? Como é que está posto isso? Entende, embargador? Como é que está posta a divergência? Como é que está Foi a que eu posta? apresentei e que foi corroborada pelo doutor Ricardo no voto de vista, que inclusive nesse ponto chegamos ao consenso apenas da redação da proposta que foi feita. Aí está no voto de quem aqui? Desses outros, todos. No voto do embargador. Porque tem aqui destacado, embargador Vivaldo Pinheiro substituído pelo doutor Diego. Embargador Virgílio, doutora Maria de Lourdes Azevedo, que não deveria estar constando aqui. Né? Embargador de Lermando Mota, substituído pelo doutor Ricardo Tinuco de Góes. Aqui no terminal. Embargador Cláudio, pelo menos que posto na divergência, na minha divergência, porque eu concordei e me parece que há uma maioria em relação a isso, a proposta da letra A, da primeira tese do relator, que diz o seguinte: livre a adesão espontânea e ilimitada de novos associados à cooperativa do trabalho médio, conforme artigo 4, inciso 1 e artigo 29, caput da Lei Federal 5.764 de 71, que prestigia o princípio das portas abertas. Isso é um tema que pacificado já, inclusive nas câmaras, não há. Na divergência e a tese que foi proposta no meu voto, seria assim: a majoração do valor da cota parte, inicial exigida dos novos cooperados, fundamentada no artigo 19, parágrafo 2º do Estatuto da Unimed Natal, por decisão do Conselho de Administração da Cooperativa, constitui implementação de disposição prevista no próprio regulamento, sendo válidas as cobranças decorrentes de tais majorações, eis que a eficácia contra terceiros decorre do registro da modificação do Estatuto da Unimed Natal, imprimida com a atual redação do seu artigo 19, parágrafo 2º. Essa me parece foi, e agora não é isso? O doutor Ricardo trouxe uma proposta, foi mais ou menos nisso, né, não é? Eu acho que a proposta do Amaury está igual a meu voto, né? E a gente já tem maioria nisso aí. Não.
Eu acho que não adianta ficar fazendo suposição, não. A gente tem que decidir, ter certeza no que está decidindo, né? Sim. Qual o Não é? texto? Exatamente isso. Qual o texto da emenda? Porque me parece que naquela oportunidade houve essa convergência. Isso ficou a unanimidade, me parece. Era apenas como o desembargador Mário disse, no item 2, havia uma pequena divergência no item 2 com relação Que é exatamente em relação à Mas necessidade da houve- ratificação ou não em Assembleia. Mas houve uma convergência para esse ponto. Só que o doutor Eduardo Pinheiro insistiu em que houvesse ratificação pela Assembleia Geral e deu efeitos prospectivos, como está no voto, na emenda exposta aqui agora, da redação dele. Mas aqui a proposta do desembargador a Mauri aqui, que o desembargador Cornélio disse que já tem 8 votos, né? Tem. Que é no mesmo sentido do minha. voto do desembargador Nosso Cornélio. voto está convergente. Tem a sua redação, Ricardo? Tem aí? Pronto. É porque eu acho que o doutor Eduardo lá, ele não admite o Conselho ratificar, não é? Aprovar ou não, se eu não me engano. Mas ele já está... Alterar Pois não, esse excelente. resultado, né? Pois não. Ele tá Eu estou votando de acordo com essa conclusão do desembargador Cornélio. Mas eu não estou vendo o acórdão. Diferente do dele, então vamos votar um acórdão que não está exposto aqui, é isso que eu estou perguntando. Senhor presidente, se eu puder Doutor Diego. Pois não, fica à vontade. contribuir. À vista dos votos que constam no PJE, doutor Eduardo ele modificou o voto dele na versão inicial. Sim. Mas ainda assim persiste uma divergência. Porque o desembargador Cornélio, no voto vista dele, ele entende que a majoração pela decisão do Conselho de Administração seria válida. Válido e a cota. Seria válida. Da mesma forma, desembargador Amauri, pelo que consta no voto. Já doutor Ricardo lançou um outro voto que ele disse o seguinte, que a majoração só é válida na decisão do Conselho de Administração se houver a homologação pela Assembleia. E essa homologação poderia ser antes ou depois. Esse é o ponto que fica, que se seria necessária essa homologação. E aí, Senhor presidente, eu quero arguir uma questão de ordem. Não pode o relator estar ausente por ocasião do julgamento de um acórdão na qual resiste uma divergência. Então, eu proponho que esse julgamento, com o acórdão divergente e o do doutor Eduardo, que a presença dele é imprescindível para ele sustentar a sua posição. Nós estamos votando aqui pela primeira vez, pelo que eu estou presenciando, uma posição em que o relator não está presente, o relator originário da ação não está presente. Até para aderir a essa posição ou sustentar. Isso é um colegiado em que absolutamente, quando não há divergência, absolutamente não há divergência, pode até declinar da presença. Então, se Foi o que ele fixando fez, uma ele- É uma tese. questão de ordem que eu estou lançando. Mas ele declinou. Mas tem que estar Mas não fixando pode uma declinar, tese. isso que é Eu a acho que questão ele de ordem deveria que eu estar. estou lançando. No meu entendimento, não pode. Então, se todos concordarem, Olha, pelo que eu vi, ele vai voltar a substituir o desembargador Vivaldo em janeiro. Ele Isso. poderia participar, né? Não na vossa cadeira, mas na original, né, já que ele vem para cá. Em janeiro, substitui o desembargador Vivaldo e a gente poderia decidir, porque se está fixando uma tese, eu acho que tem que todo mundo discutir, participar dessa discussão e ficar algo assim mais concreto, né? Não, sem dúvida nenhuma. todos concordam? Bom, eu vou aderir, claro, a maioria eu penso, mas eu faço a ressalva de que necessariamente não havia necessidade Eu também acho. da presença mas dele. A maioria. Porque a vai matéria assim. foi debatida, houve voto de divergência, houve voto divergente e a votação está posta. Pode ser então. Apenas era se decidir quem vai ser relator ou não. E ele pergunta Mas Vereador o Amauri, seguinte, mas qual é o acordo que nós estamos votando? primeiro, precisa da Assembleia autorizar ou não? Né? A Assembleia. O Conselho precisa a Assembleia autorizar? Como é? Mas nós, Primeiro decidiria esse ponto, depois o valor da cota.
Aí, Está decidido, desembargador Cornélio. O que eu ligo é o seguinte: nós vamos votar em qual acórdão? Nós votamos a tese e depois aprovamos o acórdão. Né? Até porque ele vai ficar Quando vencido. vier o acórdão, a gente aprova, para ver a redação que dá. Porque essa tese é que é importante para uniformizar as decisões. Permanece ele, Tá. né? Então, nós temos, desembargador Amauri, que na segunda tese, a primeira não há divergência. Na segunda tese, vamos fixar, então, que o Conselho pode aprovar os reajustes do valor da cota. Se essa tese for fixada, o redator para o acórdão, que ainda não está definido, por isso que nós não temos acórdão redigido, porque nem sabemos quem será o redator. Aí o redator trará, na próxima sessão, o acordo para ser aprovado. E será o desembargador Amaury Moura. o acórdão, assim, já, né, Sim, com o que aí- resultado de agora. A tese que for aprovada agora, Claro. o redator para o acordo fará essa Alteração. redação. Certo. Então, a tese é essa do desembargador Amauri? A tese é essa de que o Conselho é válido o reajuste do valor da cota aprovado pelo Conselho, Desembargador, por maioria. senhor presidente, na sessão passada, como bem disse o doutor Diego, foram feitas várias ponderações. O doutor Ricardo, ele fez, não foi feita apenas a ponderação do desembargador Amauri, mas uma ponderação do doutor Ricardo, que o doutor Eduardo acolheu. A matéria na situação não ficou completamente, digamos assim, claramente definida a questão que seria a que ele iria acolher. Ele fez essa situação de acordo com que as conversas transcorreram no julgamento. Eu ressalto, inclusive, que eu chamei a atenção porque existem dois tipos de aumento aí que nós estamos falando. O aumento decorrente do próprio índice inflacionário que o estatuto parece que permite, e o aumento da cota parte acima do índice inflacionário, que ela pode ser duplicada ou triplicada. Se não me falha a memória, essa situação só poderia mudar de acordo com o regimento lá deles, mediante a Assembleia Geral. O reajuste inflacionário, o reajuste monetário da cota, ela pode ser feita normalmente, não há problema nenhum. Mas para isso exatamente tem que utilizar os índices que são divulgados pelos institutos competentes. Mas me parece que o aumento real dessa cota teria que passar por uma Assembleia Geral, até porque implicaria numa mudança do estatuto. Essa situação não ficou muito definida e me parece que não está sendo bem definida no momento, com todas as ressalvas. É só essa preocupação. E com relação à não presença do Dr. Eduardo, ele disse e fez de acordo com o que ele entendeu nas conversas, ali dentro das ponderações que foram feitas. Realmente não havia uma obrigação dele fazer presente aqui no momento, eu vejo. Mas com o desenrolar dessa discussão, pode-se trazer ele novamente aqui. Desembargador Amauri. Então ficaremos para um novo debate, então, na nova sessão, É melhor. com a presença do doutor Eduardo? Sim, porque ele começou Pelo menos essa a maioria discussão do e deve vai, terminar. não tem ressalva em relação ao tema. Ok, então fica para a próxima. E os dois, porque um é igual, semelhante ao outro. Bom, então o processo vai para a próxima pauta. Vamos agora para sugestões para a proposta da presidência. Ordem administrativa, expedientes, indicações? Não tem. Indicações para sugestões da presidência. Felicitações da presidência pela passagem natalícia do juiz convocado, Dr. Ricardo Tinoco, ocorrido hoje, 14 de dezembro, apesar de moção de congratulações, aprovado na última sessão do Pleno. Todos de acordo? Foi no Pleno e agora é na sessão. É hoje. Agradecimento pela colaboração dos desembargadores, juízes, convocados, Ricardo Tinoco e Diego Cabral, representante do Ministério Público, pelo profícuo trabalho realizado no ano de 2022, sendo em vista ser esta a última sessão da sessão civil. Então fica feito este reconhecimento. Indicações e propostas, colegas? Alguém? Desembargador Amauri?
Não, Excelência, como teremos uma sessão de encerramento, né, eu vou ficar na próxima sessão, eu farei as devidas proposições. Desembargador Cláudio. Desembargador Expedito. Desembargador Rebouças. Doutor Diego Cabral. Desembargador Amilcar. Doutor Ricardo. Senhor presidente, só agradecer a moção de congratulações que me foi endereçada e também aproveitar o ensejo para, de público, dizer que foi para mim um aprendizado de alto relevo, esse biênio, podendo compor essa sessão civil com vossas excelências. Todo magistrado de primeiro grau, quando tem essa oportunidade, sempre qualifica a possibilidade de melhor julgar, de melhor decidir, porque o colegiado é sempre uma fonte inesgotável de ensinamentos. Eu quero agradecer a todos a fidalguia, o respeito, a consideração e o acolhimento que me foi prestado durante esse período. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Desembargador Virgílio ausente, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Cornélio. Também não teve. Desembargadora Lourdes Azevedo. Então, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.